Oi, Pri, tudo bem? Tudo jóia? E aí? Tudo bem. Hoje não é sexta, mas tá valendo. Vamos fazer de quarta. É o dia que dá. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta. Se você não fosse professora, o que você gostaria de fazer? Quando era criança eu queria ser secretária, porque eu achava chique. Mas eu não tinha muitas perspectivas, não conhecia muitas possibilidades de profissão. E você? Então, quando eu era bem adolescente, assim, eu queria ser veterinária. Sempre quis ser veterinária. Ah, que legal. Eu gosto, amo bichinho e acho que eu não teria medo, assim, de É? fazer as coisas que precisa fazer nessa profissão. Ai, Deus me livre. Ainda bem que tem gente que faz, porque eu tenho 6 gatos e eu preciso muito desses profissionais, mas eu não tenho coragem. Eu acho muito legal, assim. E tô perguntando isso pra você porque você lembra o autor que eu falei pra você, o Ricardo Azevedo? Lembro, claro. Em uma das falas dele, ele diz que se ele não fosse autor e ilustrador dos livros que ele faz, né, que ele gostaria de ser pianista de uma pizzaria, acredita? Eu não sabia nem que pizzaria tinha pianista. Tem, nossa, e ele toca, sabe? Ele realmente toca piano e ele fazia aula, tudo. Ele deve Então ser uma figura, né? Inclusive eu Sim. escrevi pra ele e ele me respondeu. Ó. Ele é muito simpático. Então, nossa, eu tava vendo aqui algumas coisas sobre ele, né? E eu fiquei sabendo que ele, quando, na época de escola, que ele não era aquele aluno exemplar, sabe? Aquele aluno que tá sempre lá no 10 e vai todas as matérias. Só na redação, né? Que quando se tratava assim de redação, ele sempre tirava nota boa. Aí eu lembrei de mim também, né? Que eu adorava português, adorava inglês, mas tinha as outras matérias assim que eu ia muito mal, sabe? Nossa, passava ali na risca, ia bem mal mesmo. E você, como é que foi quando você estudava? Eu também nunca fui aluna nota 10. Eu só me dedicava para o que eu gostava. E eu também gostava de língua portuguesa, de forma geral. Minha professora de português foi quem me deu no ensino médio a inscrição no vestibular e me indicou: faça letras, você vai gostar do curso, você vai ser uma boa professora de português, bem diferentona. Nossa, leu meu futuro! Eu gostei de fazer letras. Você gostou? Eu gostei, sempre gostei, sabe? E aí eu fiz pra literatura inglesa também, nossa, eu gosto muito. E falando em literatura, né? O Ricardo Azevedo, ele acredita muito numa literatura livre, sabe? Que é uma das coisas que eu gosto muito também, sabe? Do aluno ler por ler, né? Sentir o prazer de ler. Não fazer aquilo só porque é obrigatório, porque é uma lição a mais que ele está fazendo. E acho que isso casou bastante com o que a gente fazia na biblioteca no ano passado, sabe? De eles terem o prazer, assim, de estar naquele espaço. Dá pra perceber pela escrita dele que ele tem essa perspectiva, né? E eu acho que tem tudo a ver com o que a gente propõe, né? Que a gente quer tentar transmitir para os alunos esse prazer que a gente tem, né? A gente quer apresentar autores, a gente quer que o tempo que a gente passe com eles seja proveitoso, que a gente troque ideias, experiências. E por que não experiências literárias, né? Acho que o Ricardo Azevedo é um bom autor pra gente introduzir na vida deles. Sim, aí teve um tempo, né, que ele estudou sobre contos maravilhosos, sobre anedotas, xilografura nordestina, adivinhas, e desse estudo que ele fez, aí surgiram alguns livros, né? E um desses livros é esse que eu tenho aqui, que é o Contos de Enganar a Morte. Que é lindo, né? E ele que ilustra Sim. Os livros dele, ele é um artista. Sim. Muito legal. É muito legal. E esse livro fala sobre coisas que eu gosto muito, né? Conta algumas pessoas, né, tentando enganar a morte. E aí ele acaba tratando desse tema, né, com as crianças, porque é um tema que nos aproxima muito, eu acho, sabe, das crianças, que
a morte acaba sendo algo que a gente fica com aquele aperto no coração, aquele mistério, aquelas coisas que a criança tem, né? Porque é um mundo que a gente não conhece, assim, né? Que a gente não sabe direito o que vai acontecer. E aí surgiu de quando ele estava na escola, veio alguém lá na sala dele e falou que o pai de um colega dele, né, de sala, tinha falecido. E aí ele ficou com esses pensamentos, sabe? Nossa, e se fosse o meu pai, né? E se fosse comigo, né? Como é que eu estaria me sentindo? E aí ele aborda a morte, assim, de uma forma mais suave, uma forma mais lúdica, assim, para as crianças, né? Tanto que tem aqui a capa, ó, que é uma forma mais suave do que quando a gente vê no mundo adulto. Eu achei bem legal. Eu também acho. E acho que é importante isso de tratar alguns temas que normalmente as pessoas acham que tem que afastar as crianças de algumas temáticas, né? Por exemplo, os contos de fadas originais, eles são muito, pra gente, hoje parecem muito violentos, né? Aquelas versões mais originais. Mas tem um cara, né, o Bruno Bettelheim, que fala da psicanálise dos contos de fadas, que ele diz que isso é importante, que a gente tem que desde cedo ir preparando, né, a nossa cabecinha para as coisas difíceis, terríveis que a vida vai trazer inevitavelmente, né? E a morte, eu acho que talvez seja uma das coisas mais terríveis, né? Acho legal. Sim. Gosto também da temática. E antes de encerrar nosso papo, falar de um assunto que você comentou comigo sobre os livros dele que falam sobre futebol. Ah, verdade. Eu não li, né? Li quase nada dele. Fiquei com vontade de ler lá pelo website dele, ele apresenta, né, toda a produção dele. E eu notei que ele tinha um livro que antes o título era Pobre Corintiano Careca. E que depois ele teve o cuidado de mudar esse título porque ele não queria ofender os corintianos, que pelo contrário, o protagonista era um cara bacana, doido pelo Corinthians. Aí depois eu vi que também ele tinha um livro em que ele contava a história de um cara que jogava no Cruzeiro, parece. Aí eu fiquei pensando, eu acho que esse cara, o Ricardo Azevedo, deve gostar de futebol. De repente ele até é corintiano, hein? Não sei. Curte futebol. É. Bom, aí depois a gente deixa que as professoras do 5º ano estão trabalhando, né, com o Ricardo Azevedo, eles já leram, acho, alguns livros. Depois a gente deixa aqui no link, né, a indicação desse site que você falou. Depois eu dei uma olhada lá também, super legal, super organizado, assim, né? E eles podem dar uma fuçada e para os outros também. A gente pode deixar alguns livros, algumas coisas, se eles quiserem ver. Eu quero ler mais sobre ele, vou utilizar alguns textos. Eu vi que ele está produzindo bastante coisa, mesmo durante a pandemia. Eu vi que ele publicou lá um texto agora em 2020 sobre o racismo, que é um tema, né, que muito importante, muito atual. E acho que a gente pode pedir para comprar mais livros dele que não tem, né, que ainda não tiverem na biblioteca. E pensar em trabalhar com ele também, não só ali no 5º ano, acho que dá para estender até o 9º. Com certeza, né? Porque eles são muito legais. A gente, nossa, os contos que eu li, assim, eu gosto muito. Depois você vai me indicar um, e eu quero também mostrar para os alunos a entrevista com o cachorro, que eu adorei. Tá bom. Então, até a próxima, então. Até, beijo. Beijo. Entrevista com o cachorro, de Ricardo Azevedo. O cachorro inicia perguntando: Ricardo, você tem medo de cachorro? O Ricardo responde: só de cachorro bravo. Você é bravo? O cachorro diz: eu sinto vontade de morder gente que eu não conheço. Quem eu não conheço para mim é sempre um inimigo. E você, hein, Ricardo, você gosta de morder? O Ricardo responde: só quando alguém me trata mal ou diante de uma coisa muito injusta. Aí eu fico bravo. O cachorro pergunta: se você encontra uma comida gostosa, mas está sem fome, costuma esconder a comida num buraco para comer depois? O Ricardo: eu prefiro guardar na geladeira ou então no armário de cozinha. O cachorro põe a pata na cabeça: não faça isso, desse jeito qualquer um pode passar e roubar a sua comida. Então o cachorro diz: afinal, você faz ou não faz xixi, Ricardo Azevedo? O Ricardo responde: claro que eu faço. E o cachorro pergunta: onde? No banheiro? O cachorro fica espantado. Mas então você não deixa marcas?
Como é que as pessoas vão saber por onde você passou, se você passou por tal e tal lugar? E o Ricardo Azevedo responde: escrevo um pequeno texto, ou então eu faço um desenho.